Ele dormia no meio do mar, num barquinho que estava passando por uma tempestade. Como assim ele dormia? Isso é possível? Você já passou por uma situação assim? Chuva, vento, onda para tudo quanto é lado. Se for só uma chuva, até que é legal, não tem problema. Até é legal porque a água doce, para quem mora a bordo, é uma coisa importante, é uma coisa de grande valor. Então, quando tem chuva, então é água doce em abundância, caindo do céu de forma gratuita. É muito bom, né? Dá para limpar o barco toma aquele banho de água doce, a gente pode recolher essa água para usar. Agora, quando é uma tempestade, a coisa muda de figura. Mas o que seria diferente? Bom, a primeira coisa que a gente fala uma tempestade, os ventos são muito mais fortes. Se os ventos são muito mais fortes, provavelmente o mar vai estar muito mais agitado. A gente vai ter muito mais onda. As ondas são maiores, as ondas podem passar por cima do nosso barco, eventualmente entrar água dentro do barco e aí a gente tem que ligar um sistema que existe para colocar essa água para fora. As coisas vão para tudo quanto é lado. Se as portas dos armários não estiverem bem fechadinhas, as coisas que estiverem lá dentro podem voar para tudo quanto é lado. Tudo bem que uma panela voando, saindo de um lugar que você guardou e caindo no chão, não vai comprometer em linhas gerais, né? Não vai comprometer a integridade ou a segurança ali. Mas afeta muito o psicológico, né? Você já tá balançando para tudo quanto é lado, tomando água na cara, água gelada, e se for de noite, então a coisa fica mais chata. E ainda as panelas, as coisas tudo voando, caindo para tudo quanto é lado, assim, afeta o psicológico, né? Uau, que coisa! E como é que se faz, né, para enfrentar? Realmente, há alguns procedimentos que são muito legais e que ajudam a gente a passar por tempestades relativamente bem. Primeira coisa é que hoje em dia a previsão do tempo já está bem desenvolvida a ponto de poder dar para nós a dica, olha, daqui a 2, 3 dias, até com mais antecedência, vai ter uma tempestade, e normalmente tem mesmo. E aí, se a gente sabe com antecedência, a gente procura um lugar mais abrigado, a gente sai dali, a gente avalia se ali onde a gente está tá seguro. Se não for, se a gente ali for enfrentar a tempestade de frente, a gente vai para um outro lugar, tira o barco dali, vai para um outro lugar que, por exemplo, tenha uma barreira natural, tipo uma montanha. Vamos supor que haja uma grande montanha entre a tempestade e nós. Então a gente deixa, o vento bate ali na montanha, quando chega no barco já chega menos, né? De alguma forma, a gente procura um lugar geográfico em que, mesmo com a tempestade, naquele lugar em particular, as condições sejam mais suaves, né? Outra coisa que a gente faz, a gente dá uma revisão na poita, né? A poita é uma espécie de âncora permanente, é um bloco de concreto que fica lá no fundo. A ele fica preso uma corrente, né? E que vai até lá na superfície e a gente prende o barco nessa corrente. A gente revisa a poita, a gente não quer que essa poita estoure alguma coisa ali bem no meio da tempestade, né? A gente dá uma mergulhada, a gente avalia, vê se está tudo bem. Outra coisa que a gente faz, a gente já sabe que vai ter tempestade, né? Já possivelmente o mar vai estar mais revolto. Então a gente já prende tudo dentro do barco, deixa tudo bem fechadinho para que não voe nada, sabe? Outra coisa, às vezes a gente usa o motor para dar uma aliviada no nosso sistema de fundeio. Às vezes os ventos são tão fortes que o sistema de fundeio fica sendo exigido muito. E para não correr o risco de estourar até o sistema de fundeio, a gente também conta com o motor. Então a gente revisa o motor, vê se tem combustível, vê se está tudo certo, né? Então são múltiplos procedimentos, múltiplas coisas que a gente faz para viver bem e passar bem Passar bem é uma força de expressão, né? Mas passar de forma segura aquela tempestade. Mas espera aí, se eu não estiver na costa ancorado ali perto, eu estiver navegando lá no meio do mar, longe da costa, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Aí não dá para a gente usar poita,
né? A poita são para lugares rasos, né? Mesmo a âncora, você não coloca, dificilmente coloca uma âncora em lugar com 10, 15, 20 ou 50 metros de profundidade. Dificilmente a gente usa uma âncora numa situação dessa. Então, quando a gente está navegando, a gente olha o radar, olha a previsão, olha todos os recursos meteorológicos e vê onde está a tempestade e a gente se desvia dela. Liga o motor, faz um cálculo ali da velocidade. Por vezes, a gente consegue simplesmente desviar, a gente muda a nossa rota, pega uma rota alternativa, mas que vai passar longe da tempestade, a tempestade não pega a gente meio que contorna a tempestade, às vezes dá até para ver a tempestade ao longe caindo lá, e a gente está seguro, né? Então, são alguns procedimentos que a gente faz para passar. Claro, em algumas situações, mesmo a gente tendo feito todos os procedimentos, às vezes a gente tem que encarar uma tempestade. E aí o barco vai ser exigido estruturalmente, né? O sistema de fundeio vai ser exigido, eventualmente acontecem algumas avarias, estoura algum cabo, estoura alguma coisa, e a gente depois conserta, né? Mas existem algumas formas da gente sobreviver, né? Mesmo a embarcação militar, dificilmente ela encara uma tempestade de frente. Dificilmente. Só se talvez estiver numa incursão no meio de uma guerra que ou o barco vai para defender ou ele vai morrer, sabe? Quando está numa situação assim. Mas tirando isso, praticamente nenhuma embarcação enfrenta uma tempestade de qualquer jeito, simplesmente de peito aberto e de frente, assim, sem nada, né? E aí a gente sobrevive. Agora, depois que eu passei pela minha primeira tempestade, eu mudei o conceito dessa palavra. Essa palavra, às vezes, a gente usa no cotidiano de forma um pouco romântica, às vezes, né? Essa palavra, às vezes, aparece em música. E eu, às vezes, ouvi uma música que falava que a pessoa estava passando uma tempestade. Eu olhava aquilo, era um romantismo tão grande. Eu falei, essa pessoa não sabe o que é uma tempestade, sabe? Uma tempestade parece que a gente encontra de frente a nossa própria finitude, sabe? A gente vê ali que bem pouco a gente pode fazer naquela situação. E aí eu passei a achar que o emprego da palavra tempestade em terra, né? Claro, no contexto de terra, talvez seja até subvalorizado, assim, né? Não, a palavra é esvaziada do que ela realmente é. Uma tempestade não é brincadeira. Agora, eu também reconheço que às vezes na vida a gente passa por situações que são de grande monta, assim, que são altamente relevantes e de grande poder destrutivo, né? São as tempestades da vida. Pode ser, sei lá, um filho que escolheu um caminho ruim. Pode ser um ente querido que partiu. Pode ser, sei lá, uma dívida que a gente não consegue pagar. Um relacionamento que insiste em ferir. Enfim. Há realmente em terra situações que não são fáceis, que realmente são muito parecidas com uma tempestade no mar. E também pode acontecer as duas coisas, né? Você pode morar num barco, morar a bordo, estar na iminência de enfrentar uma tempestade ou já está no meio de uma tempestade, mas em terra também está vivendo e passando por uma tempestade tão grande quanto. Nesses momentos, às vezes a gente não vê esperança. Para dizer a verdade, às vezes não tem esperança. Nem existe, humanamente falando, não existe. A coisa já não tem saída, né? E em algumas situações, quando a gente está num limite assim, num limite muito grande, a gente perde a esperança. A gente às vezes quer se entregar, solta o leme, solta tudo, agora já foi, não dá mais. Nossas forças realmente se esgotaram e não dá mais.
E aí eu queria lembrar do começo dessa nossa conversa. Lembra que eu citei que havia uma pessoa que estava dormindo no barquinho, que estava no meio da tempestade? E a gente pensou, peraí, como assim? Tá no meio do barco, no meio da tempestade, dormindo? Na realidade, é um fragmento de uma passagem bíblica, onde Jesus estava passando por uma tempestade com seus discípulos, e era literal, tá? Era realmente água, mar. Eu vou ler aqui rapidinho para você, são 2 versículos só. Fala assim, ó: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Veja que coisa curiosa, né? Se você continuar lendo esse fragmento, você vai ver que realmente Jesus dormia, estava acontecendo uma tempestade que estava no limite daquela embarcação, ela já estava enchendo de água, os discípulos desesperados. E como alguém poderia estar no porão, lá no fundo do barco, dormindo? Não faz sentido isso. Veja, Jesus aqui é aquele que criou os céus, a terra, o mar, né? Ele é Deus aqui. E nesse contexto, claro, a gente está falando no contexto da Bíblia, né? E nesse contexto, ele tinha poder sobre todas as coisas. Ele havia criado as leis da natureza. Ele tinha domínio sobre tudo, absolutamente tudo. Nessa condição de Deus, ele estava de boa, estava lá dormindo, tranquilo, aproveitando o balancinho do barco, para dizer a verdade, né? Mas os discípulos não, né? Tanto é que depois os discípulos vão lá, acordam Jesus e falam: ô Jesus, olha, a gente aqui vai se perder, vai afundar e tal. E Jesus simplesmente, com uma palavra, acalma o mar, a tempestade, e tudo fica bem. E os discípulos ficam espantados ali: como assim? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem, né? E aí eu queria dizer para você que quando a gente está numa tempestade, se a gente trouxer, clamar e chamar Deus para estar a bordo no nosso barco, o nosso barco não vai afundar, porque Ele tem domínio sobre todos os parâmetros, todas as questões, né? Aí você fala: Gerson, mas espera aí, isso é uma questão de fé e cada um tem sua própria fé particular. Isso é verdade, isso é verdade. Pode ser que você tenha passado a sua vida inteira vivendo como se Deus não existisse. Isso talvez seja uma história que não faz sentido algum para você. Tudo bem, eu entendo, né? Mas se nesse momento, apesar da sua história, da sua fé, da sua convicção, se nesse momento, onde não houver mais esperança alguma para você, você chamar e olhar para Deus e convidar o Senhor para entrar no seu barco de alguma forma, o seu barco não vai afundar, tá bom? Você pode testar, pode ver. E quando a gente está na tempestade, normalmente a gente está só. Dificilmente a gente está em bloco numa tempestade. Normalmente a gente está sofrendo sozinho. Seja uma tempestade literal num barco, na noite, na escuridão, e você vê seu barco se desmanchando, toda estruturalmente do barco entrando no seu limite ali. Mas você também tem uma tempestade em terra acontecendo. E naquele momento a gente tem vontade de solta o leme, desliga o motor e deixa acabar, porque não dá mais. A nossa força não dá mais. Se você estiver nesse momento assim, tudo bem, chame pelo menos uma vez. Vai fazer diferença? Bom, piorar a sua situação não vai. Mas vai fazer diferença, sabe por quê? Se Deus entrar no seu barco, Ele vai poder acalmar essa tempestade, seja ela qual for. E ninguém precisa ficar sabendo. É uma coisa muito particular sua. Você também não precisa esconder, não é nada. Mas quando você não tiver esperança, lembre-se, ainda há esperança. Basta você chamar Deus para entrar no seu barco.